Olá! Na indústria tem uma coisa que é fato. Tempo é literalmente dinheiro. Mas a grande questão é, para onde ele vai? Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um dos maiores mistérios do chão de fábrica, que é a gestão das horas de máquina, e descobrir como é que se transforma tempo perdido em produtividade de verdade. Para começar, vamos encarar um verdadeiro quebra-cabeça. O tempo é o recurso mais limitado que existe, né? E no ambiente de uma fábrica parece que ele simplesmente evapora. Aonde vão parar todas essas horas? Pensa só nisso por um instante. Um ano inteiro tem 8.760 horas. A máquina está lá, ocupando espaço, durante todo esse tempo. Mas qual é a real fração dessas horas que de fato se converte em valor, em algo concreto para o negócio? Olha, a resposta para essa pergunta costuma ser bem surpreendente. Ok, então vamos destrinchar isso. Para a gente achar aquele núcleo de tempo que realmente gera valor, a gente precisa primeiro fazer uma espécie de anatomia do tempo total. É como se a gente fosse fatiando as horas de uma máquina, camada por camada, para ver o que tem dentro. Nosso ponto de partida é a chamada capacidade total instalada. Imagina que esse é o universo completo, a nossa base de 100%. São todas as horas de todos os dias do ano, é o tempo máximo que um equipamento existe e que, teoricamente, poderia estar funcionando. A primeira grande fatia que a gente tira desse tempo todo vem das paradas planejadas. E isso, claro, é de propósito. São aqueles momentos em que a empresa já decidiu que não vai produzir. Fim de semana, feriados, os horários de refeição. Tirando isso, o que sobra são as horas que estão de fato disponíveis para a produção. Agora a coisa começa a ficar um pouco mais sutil. A gente tem as paradas ociosas. Aqui é o seguinte, a máquina está pronta para trabalhar, a equipe está lá a postos, mas não tem nenhuma ordem de produção na fila. Seja por falta de demanda ou por uma decisão estratégica da empresa, é um tempo de espera. E aqui está o grande vilão da eficiência, as paradas improdutivas. A máquina tem uma ordem para executar, ela deveria estar produzindo, mas alguma coisa impede. Pode ser o tempo de preparação, uma manutenção que não foi planejada, a falta de matéria-prima, algum ajuste, enfim, são as perdas que mais doem. Depois de descontar tudo isso, o que sobra é ouro puro. São as horas produtivas. Esse é o tempo limpo, o néctar da eficiência. São as horas em que a máquina esteve de verdade agregando valor, sem interrupção. É esse número que todo mundo quer aumentar. Bom, identificar as perdas já é um primeiro passo gigante, mas como é que a gente mede isso tudo de um jeito padronizado? É aí que entra o OOE, ou Eficiência Global do Equipamento. Pensa nele como um raio-x completo da saúde da sua operação. O OEE se apoia em 3 pilares fundamentais, e cada um deles ataca um tipo diferente de perda, sabe? Tem a disponibilidade, que olha para as paradas, a performance, que está de olho na velocidade, e a qualidade, que foca nos defeitos. O primeiro pilar, disponibilidade, responde uma pergunta bem simples. Do tempo que estava programado para a máquina rodar, quanto tempo ela realmente rodou? Ele basicamente mede o impacto de todas aquelas paradas improdutivas que a gente viu antes. O segundo pilar é a performance, porque, não adianta a máquina só estar funcionando, ela precisa funcionar na velocidade certa. Esse indicador compara a velocidade real com a velocidade que seria a ideal, a padrão. A gente está produzindo mais devagar do que poderia, é a performance que vai dizer. E, por fim, o terceiro pilar, a qualidade. De tudo que foi produzido, quantas peças saíram perfeitas, de primeira? Esse indicador mede as perdas por refugo, por retrabalho, ele mostra o quão eficiente o processo é em fazer certo da primeira vez. E aí vem o ponto central. A união desses 3 pilares dá na fórmula mestra. O OEE é simplesmente o resultado da multiplicação da disponibilidade pela performance e pela qualidade. O resultado é um único número, um percentual, que mostra a real eficiência do equipamento. É como se fosse o placar do jogo da produtividade. Medir é crucial, mas a mágica mesmo acontece quando a gente transforma esses dados em ação. E a metodologia para isso é o Kaizen. Não é só um projeto com começo, meio e fim, mas sim uma filosofia. É a roda que nunca para de girar, sempre em busca da melhoria. A ideia do Kaizen é justamente essa, a de um ciclo contínuo. Ele ajuda a gente a achar os gargalos, a implementar as melhorias e, o que é mais importante, consolidar esses ganhos para que eles virem o novo padrão de trabalho. Então, vamos detalhar esse ciclo. Tudo começa identificando as maiores restrições. Depois, se analisa as oportunidades de ganho, se definem as equipes que vão trabalhar nisso, se planejam metas bem claras, aí se implantam as ações e, por fim, se consolidam os resultados. Tudo para garantir que a melhoria seja para sempre.
Juntando todas essas peças do quebra-cabeça, o que a gente tem é um mapa bem claro. A gestão das horas de máquina mostra onde o tempo está sendo perdido, o OE mede o tamanho dessas perdas e o Kaizen dá o método para a gente agir e melhorar sem parar. Esse é o caminho. O material original resume isso perfeitamente. O objetivo final de todo esse processo é gerar as oportunidades de melhorias contínuas para reduzir os tempos improdutivos de máquina e os refugos de produção. No fim das contas, é isso: transformar a análise em resultado prático visível. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Uma vez que as perdas estão ali, expostas, e os números estão na mesa, o problema deixa de ser invisível. A questão muda. Não é mais o que está errado, mas sim, com todas essas oportunidades identificadas, por onde uma equipe deve começar a sua jornada de melhoria.